Foi sim um processo muito tranquilo, muito bem organizado, né? Claro que tivemos algumas ocorrências, muitas reclamações com relação ao tamanho das filas, né? As pessoas não entendem, mas infelizmente não é algo que depende de nós, porque o TRE não fornece urnas suficientes para o eleitorado que vota numa eleição normal, digamos assim, né? No de cunho eleitoral. É um empréstimo de urnas com um número bem reduzido, né? Então, por isso que acaba diminuindo as sessões eleitorais e causa uma maior aglomeração, né, com relação às filas. Mas, principalmente pela manhã, foi bem conturbado em relação a isso, mas à tarde já foi bem mais tranquilo, né? E eu quero aqui parabenizar toda a equipe que trabalhou do município de Caicó e também dos municípios circunvizinhos, porque trabalharam de forma muito organizada e garantiram, sim, né, que o processo transcorresse, né, de forma ordeira e, enfim, organizada e efetiva. Do ponto de vista de ocorrências, quais foram as principais ocorrências? Compra de votos, denúncias, transporte, esse tipo de ocorrência também chegou ao Ministério Público? Chegou muito tipo de notícia, alguns, né? Na verdade, alguns de compra de votos, outros de transporte irregular, muitas denúncias disso, né? De aglomeração por parte de alguns políticos em locais de votação, que também não é permitido, né? Mas todas as denúncias que chegaram até nós prontamente fomos até o local. Foi necessário, em um local específico, pedir ajuda até da Polícia Militar para ficar lá em frente ao local para evitar um tumulto que estava acontecendo. Mas, fora isso, transcorreu, né, de forma tranquila. A senhora chegou a constatar o crime eleitoral em algum local desse? Foram lavrados alguns autos, certo? Assim, na eleição do conselho tutelar, é diferente da eleitoral. Não existem crimes eleitorais, digamos assim. Acontecem ilícitos, certo? Esses houve, não por mim, mas pela equipe do Ministério Público que estava trabalhando, foram lavrados autos de infração e serão instaurados procedimentos que serão investigados, certo? E a partir daí o Ministério Público irá analisar a medida a ser tomada se realmente ficar comprovada alguma irregularidade por parte de alguns candidatos que foram flagrados em situações, digamos, no mínimo, aparentemente irregular. Então, haverá a devida investigação e pode haver, sim, um possível questionamento de algumas candidaturas, certo? Mas tudo a depender do aprofundamento das investigações. Mediante uma possível comprovação para o candidato que foi eleito e para o que não foi eleito, há punição em ambos os casos? Não, com relação pode haver uma impugnação, certo, da candidatura, se o Ministério Público entender que ocorreu alguma conduta vedada, certo? E essas condutas vedadas são previstas na própria lei de cada município, que é bem semelhante ao que ocorre no processo eleitoral. Por exemplo, não pode fazer propaganda no dia da eleição, a famosa boca de urna, não pode comprar voto, não pode fazer o transporte. Então, se ficar comprovada alguma situação, o Ministério Público pode, sim, questionar, certo? Impugnar alguma candidatura. Certo? Mas isso aí vai ser um processo que vai ser discutido na Justiça, né, no momento oportuno, e todos também têm direito de apresentar a sua versão, a sua defesa, né, dos candidatos que, porventura, venham sofrer alguma investigação. No caso dos municípios da comarca aqui de Caicó, o procedimento também foi o mesmo? A eleição também foi tranquila? Isso, com relação aos municípios que compõem, né, a comarca de Caicó, atualmente são 6 municípios, Geraldinho, que dificultou um pouco aqui a nossa fiscalização, mas quero também agradecer a toda a equipe do Ministério Público de Caicó, que prontamente, de forma voluntária, né, nós nos juntamos e nos dividimos, de modo que havia representação do Ministério Público em cada um desses municípios. Houve algumas ocorrências também nesses municípios, foram lavrados alguns autos que também serão devidamente investigados. Mas quero dizer que, pelo que eu fiquei sabendo, no geral, os termos foi muito tranquilo, muito ordeiro o processo, né? Estão todos de parabéns, tanto os técnicos dos municípios envolvidos, né, como também o pessoal do Ministério Público que ajudou nesse processo. Aqui no Rio Grande do Norte, Natal e Areia Branca, né, tiveram eleições suspensas. Isso altera, de certa forma, o processo, já que serão marcadas novas datas, é isso? Isso, né? Infelizmente, hoje esse processo de escolha é unificado, né? Então está ocorrendo em todo o Brasil. É uma pena que aconteceu isso, né? Em Natal, em Areia Branca, mas mais uma vez a gente reforçar, né, que o pessoal de Caicó
todos os termos da comarca estão de parabéns porque conseguimos, né, conduzir o processo da melhor forma possível, de modo que não houve nenhuma intercorrência, né, capaz de levar a um possível cancelamento. Não, tudo da forma absolutamente esperada, né? Essas ocorrências foram pontuais, né, de algumas denúncias, mas no geral foi tudo pacífico. De maneira geral, a mensagem que fica após o processo eleitoral é o alerta da população, da comunidade, da sociedade, do Estado, de lutar pelo direito de crianças e adolescentes, é isso? Isso, gente. Assim, a gente que trabalha na rede de proteção sabe da importância, né, do conselheiro tutelar. É ele que deve estar ali próximo à população, né? É ele que vai levar até os órgãos da justiça toda a notícia realmente existente de violação ao direito das crianças e dos adolescentes, né? Então, quando a gente vê em alguns momentos que o processo vai para questões de favorecimento, né, questões partidárias, isso nos entristece, porque o desejo do Ministério Público é que realmente as pessoas sejam escolhidas pela população de forma consciente, né, que o Conselho seja formado por pessoas vocacionadas a exercer um papel tão importante quanto o de conselheiro tutelar. E é isso que espera o Ministério Público, eu espero que a população de Caicó, né, e dos termos da comarca tenha votado, exercido o seu direito de voto com consciência, porque um conselho tutelar atuante, né, só vem a trazer benefícios para todos nós, para a nossa infância e para a nossa sociedade. Doutora Oliana, muito obrigado, parabéns pelo processo eleitoral, pela condução aí das eleições de Conselho Tutelar. E mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Obrigada, Geraldinho. Eu que agradeço, né, a participação da população. Foi muito importante, tivemos muitos eleitores realmente compareceram, né, por não ser uma votação obrigatória. Isso é um motivo que nos deixa bastante satisfeitos, né, e esperançosos de que nossos conselhos sejam formados por pessoas boas que realmente tenham essa vocação de lutar pelo direito da criança e do adolescente. Agora vamos esperar, né, as urnas chegarem para se iniciar a apuração.